Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Hora de mais uma live aqui no canal, falar de moto velocidade, muita coisa legal hoje, então vem comigo. Mais uma live informativa por aqui, canal Esporte totalmente emocionante. Vai deixando o like, já se inscreva, acione o sininho, compartilhe, chama os amigos. Chama os amigos aí pra falar de moto velocidade. Esse final de semana tem MotoGP e claro, estaremos lá trazendo tudo pra você. Eu quero hoje trazer muitas atualizações que eu tenho neste momento com relação a MotoGP. Eu falo do Marc Marquez, falo do Pedro Acosta, tem novidade interessante do Pedro Acosta, do Rins, do Mir, Pol Espargaró. Fala da Moto E, Moto 3, Moto 2, tem muita coisa por aqui, vem comigo, vai participando via chat, vai comentando e eu vou interagindo com você. Lembrando que estamos em formato live, resolvi começar a fazer novamente as lives aqui no canal, porque daí é legal ter a interação de você, espectador. Alô, Alan Rodrigues, já tá conosco, né? Acelera mundo, pole position aqui, mano, tá certo. Valeu, alguém tem que ser o primeiro, né? Alguém tem que ser mais eficiente. Aquele abraço pra você, obrigado pela companhia. Tamo junto, acelera mundo. Então a live vai ao ar à noite eu faço lives, sem data exata, mas à noite. E de tarde, após o meio-dia, eu vou fazer sempre a estreia do mesmo vídeo. Quem perdeu pode rever depois, e quem tiver ao vivo eu convido a participar. Então vamos lá, começando, porque meu tempo é curto aqui, eu tenho bastante coisa para falar. Vamos aqui para o nosso site, lembrando, você sabe, né, eu sempre crio um link aqui no site com as atualizações, nosso site que é esse que está na descrição aí, né, www.informatudo.com.br/esportes, falamos de automobilismo, esportes e combate, futebol e também o motociclismo, e é para cá que eu vou. Já criei aqui o link, ó, MotoGP, 7ª rodada do Mundial GP da Espanha em Sachsenring. Aqui dentro eu ponho todas as atualizações. Quando tiver bastante coisa para falar, eu já venho para cá e trago em formato live, né? Já tem aqui uma volta on-board com a Ducati na pole do ano passado, 2022. Quem quiser assistir tá aqui. Tem uma volta, a corrida sprint que eu fiz no Game MotoGP 2023. Recomendo fortemente você assistir também, porque o game agora ficou muito realista, hein? Realista de verdade. Tô tendo dificuldades lá para me achar a configuração ideal, mas é muito difícil passar os caras, é realista de verdade. É outro canal, hein? Tá aqui na descrição, procurem meus canais, se inscreva lá para dar uma força para nós. Mas aqui é hora de falar então da MotoGP, eu vou começar, vai ter aqui também nesse mesmo link, toda a pré-corrida e também pós-corrida, né? Os links de transmissão também, todos aqui presentes. Horário da corrida é a partir é o mesmo horário da prova anterior. 6 da manhã, Moto 3, 7h15, Moto 2, 9 horas, MotoGP, mas sexta e sábado já estaremos aqui também trazendo as informações. Bora lá, vou começar aqui com o Alex Rins, primeira atualização que eu trago. Eu tenho o vídeo dele, da queda dele aqui. A MotoGP não mostrou durante a corrida, mas eu tenho aqui o vídeo para você assistir. Link aqui na descrição. Primeiro link na descrição, tá aí o vídeo já para você assistir. Eu não vou colocar o vídeo aqui na live porque, obviamente, vão derrubar a live se eu fizer isso, né? Mas tá aqui no primeiro link na descrição. Tudo que eu falar aqui vai estar ali os links para você acompanhar. O Alex Rins quebrou a perna na Itália, né? E não será substituído na Alemanha. Olha só, hein? Ele foi operado no próprio domingo em um hospital de Florença. Ainda nesta semana, o espanhol será alvo de uma segunda operação em Madrid, de modo a corrigir os ossos e permitir o começo. A MotoGP é isso aí, né, cara? Corrigir os ossos, olha só, né? Parece que essa galera é de borracha, né? Porque é incrível, né? Incrível a MotoGP acertar em cheio 2023 em termos de emoção, mas junto com a emoção veio muito perigo, meus amigos. Isso é moto, né? Isso é tipo corrida de moto. Complicado, né? Então ele está aí corrigindo os ossos para permitir o começo do verdadeiro processo de recuperação. Ele dificilmente voltará nas 2 próximas corridas. Deverá ficar mesmo para o pós-pausa. Mas mais adiante eu vou atualizar mais informações sobre o Rins. Tem um vídeo dele, inclusive.
Alô, Kumatora Brasil, tamo junto. A essa altura eu já percebi que as montadoras japonesas já são uma causa perdida. É, do jeito que tá, uma insiste no 4 em linha, né, que tá complicado. E a outra, nem ela sabe qual é o problema, né, a Honda, né, a Honda nem ela sabe qual é o seu problema, né. Complicado realmente as marcas japonesas. O que aconteceu? Ou será que as outras melhoraram muito? Até a KTM, né, bateu recorde de velocidade na prova anterior na Itália. Foi um troço realmente fantástico, né? Bom, o vídeo tá aqui da queda do Rins, você pode assistir depois. E daqui a pouco eu volto a falar do Alex Rins. Mais uma atualização por aqui, olha só, Álvaro Bautista do Mundial Superbike vai testar o MotoGP, é verdade, é verdade. O que você acha disso? Vai comentando aí. Dê seu palpite, eu tô pra testar o MotoGP. Ele se queixou muito que não deram uma moto de acordo para ele, não regularam a moto pro tamanho dele, ele que tem um porte físico parecido com o Valentino Rossi, ele é grande, ele é alto, e eles reclamaram, ele e o Softoglu reclamaram que a Yamaha não se prestou nem a ajustar a moto para ele. Talvez um dos motivos dele ter abandonado a Yamaha, né, e ido para BMW, né? E agora vai vir, claro que nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui com certeza vão tratar bem, né? Se é que é verdade aquilo também, né? É o bafafá dos bastidores. Tem muita coisa que a gente fala pegando o que eles falam e tudo, mas muita coisa não dá para garantir também, né? E o Bautista, então, vai ganhar o prêmio. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Ele vai ganhar o prêmio de pilotar a MotoGP, né? E sobre se ele pensa em, no futuro, pilotar pela MotoGP, ele disse, abre aspas, não vou fazer esse teste com a intenção de ser o wildcard. Olha só, gostaria de testar a moto e depois logo se vê. Não acho que haja a oportunidade de repetir o que o Troy Bayliss fez em 2006. Isso foi noutra altura, agora é tudo diferente. Para já na minha cabeça está apenas o Mundial Superbike. Olho para isto como um prêmio, não penso no Troy Bayliss. Para quem não sabe quem é o Troy Bayliss, ele fez um wildcard em 2006 na MotoGP e venceu de forma surpreendente lá em Valência, vindo do Mundial Superbike. Acho que é algo impensável hoje em dia, né? Imagina se acontece, o Bautista vai lá e faz um temporal nos testes, depois vai de wildcard e acaba indo bem, né? Vencendo a prova. Imagina só, né? Seria algo surreal, seria algo fantástico, né? Vamos aqui ao nosso chat. Pessoal que está conosco. Deixa eu configurar aqui. Opa. Vou deixar aqui do lado mesmo. A Kumatora Brasil, Honda e Yamaha já vi que não vão se manter como as piores do resto. Só não vou dizer que elas estão em pleno declínio porque o Marques e o Quartararo ainda conseguem fazer alguma coisa com elas. O Marques dá pra notar, né? Daqui a pouco eu falo do Marques, tem coisa bem legal dele também aqui na live, então fica aí até o final. Quartararo, o que aconteceu com ele? O que você acha? Você que tá assistindo na última prova, ele ficou atrás do Morbidelli. Eu não acredito que o Morbidelli tirou algo que ele não tinha tirado antes da manga, coelho da cartola. Eu não acho isso. Eu acho que o Quartararo tá com a cabeça já meio complicada, né? Já anda, né? Nem ele sabe qual é o problema da moto, não entregam soluções para ele. Será que ele já não tá com a cabeça explodindo? E piloto com a cabeça explodindo, ou não rende ou cai, né? O Marques cai e o Quartararo não rende. Sei lá, né? Diferente da Yamaha, a Ducati pelo menos tem um grupo de engenharia bem mais forte. Não apenas com sua fábrica matriz, mas também com suas equipes satélites e privadas. E também tem 8 motos do grid, né? Isso aí ajuda muito. As satélites fornecem muitos números para a Ducati. Isso aí ajuda com toda certeza, né? Onde estávamos? Vamos seguindo. Vamos aguardar então esse teste. Cadê a data aqui? Eu coloquei a data. Deixa eu ver se tem a data aqui. Do wildcard, ou melhor, do teste do Álvaro Bautista, né? Quando é? Não tem a data aqui, mas é logo, né? Bom, assim que sair, com certeza você já vai ficar sabendo do resultado aqui no nosso canal. Dando sequência, que mais agora por aqui?
Eu vim aqui fazer a live sem nem ter dado uma lida antes. Claro, eu criei todo o conteúdo, é óbvio, mas eu criei, são 3 atualizações, olha só. Por isso fique ligado no site também, informatudo.com.br/esportes. Essa aqui é a atualização 1 e eu tenho 3 atualizações. Essa aqui faz uns dias que eu fiz, eu tenho que até botar meu cérebro em ação aqui para lembrar onde eu estava, né? O segundo colocado do GP italiano, o Jorge Martin. Vamos falar dele aqui, o Jorge Martin. Espero que a internet não me deixe mal, né? Porque eu dependo da internet para live aqui, né? Vou deixar a imagem na tela para você. Eu preciso também fazer mais uma coisa aqui que eu não tinha feito. Deixa eu pegar aqui a imagem. Estamos ao vivo, então tudo pode acontecer por aqui, né? Estamos ao vivo, canal Esporte Total, momentos emocionantes. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo, acione o sininho, tem nosso Pix aí na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, hein? Qualquer valor é bem-vindo, ajude e colabore com o canal, qualquer valor mesmo ajuda a nos incentivar nesse trabalho que não nos rende nada financeiramente. Aqui eu estou aqui por prazer. Claro que eu penso no futuro também, né? Pode render no futuro, mas não recebo nada por isso e qualquer ajuda aí nos incentiva. A hora que eu estiver recebendo, aí você imagina quanta coisa eu vou trazer aqui, né? Assim eu faço nas horas de folga, porque esse não é meu trabalho principal, né? Bom, o Martin então usou o pneu traseiro macio, que é mais rápido, né? Porém se degrada mais rapidamente. Ele disse que essa opção foi para por não ter se sentido tão bem com o pneu médio. Olha só, né? Ele disse, abre aspas, antes da corrida, vou falar aqui da corrida que passou e também da corrida que vai vir, né? Fique ligado. Antes da corrida pensava que era a única opção, porque era impossível para mim ir com o pneu médio. Não o fiz funcionar todo fim de semana. Tentei outra vez no warm-up, mas ainda fui lento. Por isso pensei que a única opção era ir com o macio, fecha aspas, palavras do Martin, né? Ele optou por um pneu diferente, né? O Martin, piloto italiano. Apesar da gestão, Martin admitiu que houve uma quebra de rendimento do pneu que se refletiu no comportamento da moto, que acabou por conseguir contrariar, né? Ele disse, tentei gerir um pouco no início, nas primeiras 10 voltas esteve a funcionar bem, mas de uma volta para outra senti uma quebra muito grande, por isso comecei a ter muita dificuldade. A moto estava a abanar, era muita física, mas obtive muita força, não sei de onde no fim da corrida, e consegui chegar ao fim com um resultado muito bom, fecha aspas. Era nítido, né, que no final da corrida, aqui eu tô falando da corrida grande, né, olha só, poderia falar só da sprint, poderia falar dos treinos, poderia falar de tanta coisa, né, eu realmente pego aqui o que eu acho mais interessante e trago aqui pra live. Então na corrida ficou nítido no final que ele, tá aí a foto, a distância do Peco Banhai ali, né? Agora há pouco no game, eu fiz uma live aí com um game bem assim, né? Você tá atrás do cara da frente e você não consegue chegar. É o que o Martin sentiu quando o pneu se foi, a moto já muda completamente o comportamento, né? Então o Martin nitidamente sem pneu já no final. Enquanto a Ducati do Peco é redondinha, né? Pode ser até a mesma configuração de pneu, a Ducati consegue poupar mais os pneus, né? Então isso aí certamente impediu a briga pela vitória, né? Aí palavras do Martin. Outra coisa, eu tenho aqui nas atualizações também, muitos elegeram a corrida Moto 3 como eu vou aqui meio sem pé nem cabeça, né? Vou misturando tudo. Não tem uma ordem específica, né? Vou falar meio de tudo e você vai comentando no chat conforme as mensagens vão chegando e eu já vou trazendo, né? Deixa eu atualizar aqui o nosso chat. Atualizar aqui o nosso chat enquanto você vai participando comigo, né? A Kumatora Brasil escreve: as japonesas dominaram a MotoGP por 40 anos seguidos. O monopólio nipônico era tão forte que de 1979 até 2022 apenas uma montadora não japonesa foi campeã de pilotos, no caso a Ducati. É verdade, né? Ficaram um bom tempo no domínio e agora esse domínio encerrou-se, né? Eu ia trocar de assunto aqui então, e vou falar da Moto 3. Muitos elegeram a corrida Moto 3 como a mais emocionante do dia. Eu achei também, né? A MotoGP foi muito bacana. A Moto 2, daqui a pouco eu falo dela, né? Poderia ter sido melhor. Acho que foi a pior corrida Moto 2 do ano, que eu me lembre.
Mas a Moto3, meus amigos, eu tenho aqui no nosso site, eu tenho aqui um vídeo, tá aqui o link, ó, com a... Deixa eu abrir aqui, só não vou colocar ele por causa do direito autoral. A última volta da Moto3. Precisa se registrar, né? Eu não estou registrado aqui nesse link aqui agora. Você se registra e você pode assistir a última volta, onde 5 pilotos chegaram no mesmo vácuo, né? E o piloto Denis Onchu perdeu a corrida porque ele entrou na reta principal na frente e o Olgado veio atrás, pegou o vácuo e passou. Já vimos isso no passado com com Lorenzo e Marc Marques, né? Então na MotoGP é muito importante e na Moto3 então mais ainda, né? Foi realmente uma última volta, a corrida inteira. A Moto3 sempre é, né? Quem acorda tarde não sabe o que perde, né? 6 horas da manhã, foi a corrida cedo, eu sei. Nós estivemos lá, nós narramos a corrida. Inclusive a dica aí, vá no Google, escreva Full Match Sports, espaço MotoGP, lá vai ter as corridas Moto3, Moto2, a sprint e a corrida principal. Aí você pega nosso link aqui no YouTube, sincroniza e pode assistir a hora que você quiser. Vamos seguindo, falar agora do Franco Morbidelli, ele que terminou na frente do Fábio Quartararo, né? Tinha falado antes sobre isso. Vamos agora trazer esta informação, colocar a fotinho dele na tela para você ver enquanto eu vou falando. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o chat, não precisa ser tão grande, né? Deixa eu tirar aqui a parte preta para você poder assistir, pegar toda a imagem aí, né? Tá aí na tela, daqui a pouco eu volto com o chat assim que tiver mais. Ative as legendas, estamos em vários idiomas. Obviamente depois com a estreia, né? Bom, o que eu tenho aqui do Franco Morbidelli? Ele terminou na frente do Fábio Quartararo na Itália, o que é raro, né? Lá em Mugello. Sobre sua estratégia, sobre os pneus, ele disse o seguinte, abre aspas, caiu no fim, mas o problema estava mais na frente do que o pneu traseiro. Fecha aspas, palavras do piloto, antes de referir que o composto médio traseiro também foi uma opção para si. Ele disse, sim, foi. Fui capaz de ser rápido também com o médio nos treinos, mas decidi apostar e ir com o macio. Fecha aspas, né? Lembrando que ele precisa provar, né, que merece a vaga na Yamaha, e esse resultado foi até razoável. Ele acabou em 10º e Quartararo foi também de pneu médio, pois achou que o macio não adiantaria. Porém, na entrevista ao site da MotoGP, ele deixou uma dúvida sobre se quer ficar, né? Se ele quer realmente ficar na Yamaha. Estaria ele de saída? Então é isso, né? Ele precisa mostrar serviço se ele quiser ficar na Yamaha, porém, em uma entrevista ao site da MotoGP, ficou meio na dúvida. O repórter perguntou isso para ele e ele disse, e quem disse que eu quero ficar mais um ano na Yamaha? Então ele já disse que não tá nem aí, agora ele diz que quem disse que eu quero ficar, enfim, né? Foi essa frase aí dita pelo Morbidelli. E o tom dessa resposta foi devido à pergunta direta do entrevistador, que talvez ele não gostasse de responder, né? Ou quem sabe ele já saiba de algo que nós não sabemos, né? O certo é que logo saberemos agora, no meio do ano, os pilotos e as equipes vão ter que abrir o jogo já para 2023. Então fique ligado. Próxima atualização, então tá aí o Morbidelli que chegou à frente do piloto Fábio Quartararo. Próxima atualização, vamos falar aqui de quem? O próximo que eu trago agora é o Enea Bastianini, né? O Bastianini que terminou em nono colocado, o Enea Bastianini. E ele disse que não sente que o baixo desempenho seja só por causa da sua condição física. Ué, por que a imagem não apareceu? Ah, agora sim. Tá aí a imagem do Bestia. O Bestia, quem diria, né? Quem diria que aconteceria isso tudo com ele? Esperávamos mais. Infelizmente a queda na primeira corrida foi uma tragédia, né? Então ele disse que não sente que o baixo desempenho seja só por causa da sua condição física. Abre aspas, tenho que trabalhar com o pessoal da minha equipe para dar um passo, porque os outros pilotos fizeram mais corridas do que eu.
E durante a corrida vimos que todas as Ducati estiveram no topo e eu estive atrás, né? Provavelmente não é só por causa do ombro, mas preciso de algum tempo. É provável que esteja a 100% depois da pausa de verão e será difícil subir ao pódio nas duas próximas corridas. Já deu a letra então ali o Enel Bastianini, ele que tem problemas físicos, o ombro dói e também a falta de ritmo, né? Mas ele diz que não é só a dor, não é só a condição física, ele precisa de velocidade que neste momento ele ainda não tem. A Locomotora Brasil, eu lembro da vitória espetacular do Vinhales em Silverstone 2019, para cima do Marc Marques. Vinhales em Silverstone 2019 para cima do Marques. Ele de Yamaha, né? Não me recordo agora dessa corrida, mas tá valendo, né? Eu narrei ela, mas é tanta coisa na cabeça que eu não me recordo, né? Vinhales para cima do Marques. O Vinhales teve os tempos bons da Yamaha, né? Tempos que ele voava por lá. Quando ele saiu, parecia realmente que ele tinha feito um mau negócio, mas imagina hoje, ia estar fazendo o que lá, né? Deu uma dentro fantástica, né? Quartararo é um piloto rápido e talentoso. O fato dele não estar conseguindo render na Yamaha hoje é bizarro, já que ano passado ele estava brigando pelo título e hoje mal pega um top 10. É verdade, Quartararo está em apuros, com toda a certeza. Vamos lá com o próximo assunto por aqui. O que eu tenho por aqui? Vamos lá. Ah, eu tenho esse vídeo aqui também, que é muito legal de assistir novamente. O link de tudo que eu estou falando aqui está no primeiro link na descrição. Eu quero explicar aqui agora o que aconteceu com o Alex Marques, essa manobra aí que ele fez, que é bem interessante ele explicando por que ele foi entre o Marini e o Marc Marques e quase bateu, né? Foi tipo a manobra do Marques que tirou Oliveira lá em Portugal, né? Mais ou menos. Vamos lá então trazer esta informação aqui bem interessante, a explicação do Alex Marques. Essa ultrapassagem que você vê na tela, né? Do Alex. Eu não posso colocar o vídeo, infelizmente, né? A Dorna tá de olho. A ultrapassagem, então, sobre o Luca Marini e Marc Marques. Ele falou sobre isso e explicou muito bem como às vezes o piloto perde o controle. Ele disse, abre aspas, há uma coisa estranha. Eu freei mesmo muito tarde. Depois o Luca Marini e o Marc Marques fizeram um movimento estranho nesse momento. Depois, com as asas, é o que temos dito. O cone de aspiração suga-nos. Olha só, hein? Eu estava sempre freando no mesmo local, mas a moto só queria avançar. Nessa altura, perguntei a mim mesmo o que deveria fazer e foi quando, por sorte, eles abriram um espaço e foi assim que consegui passar por eles. Não bateu por sorte, hein? E não fiquei longe deles. Como se viu nas imagens, não virei muito longe deles, mas pareceu-me estranho. A pressão que apliquei nos freios foi sempre a mesma, mas quando se perde o downforce no meio das duas motos, era impossível parar. Só disse a mim mesmo, foda-se, caguei-me todo nas cuecas, pra ser sincero, fecha aspas, palavras do Alex Marques. Já pensou? Olha só que explicação, hein? Entre as motos, o ar é diferente, o downforce é diferente, não tem downforce, e o freio você vai. É isso que ele falou, incrível, né? Por isso, não foi barbeiragem dele. Foi essa questão de perda de downforce. Que interessante isso, né? Ele quase causa uma tragédia, né? O Marques ali à direita dele e o Marini à esquerda. E ali à frente ainda tem o Miller, se eu não me engano, né? Então, quase bateu no Miller até, né? Quando ele voltou pra pista, aí sim ele pegou o Miller, né? Então é o Miller ali, né? A hora que ele voltou. Essa live hoje é quarta-feira, né? Fizesse ela no domingo, estaria tudo na memória, né? Agora fazendo na quarta, não, né? Mas eu faço conforme eu posso, né? A hora que eu puder trabalhar só pro canal, aí a coisa muda, né? A coisa muda com certeza. Então tá aí, né? Essa manobra aí. Assista porque vale a pena. O link tá aqui. Primeiro link na descrição. E para fechar aqui a atualização 1, vai ter 3 atualizações hoje. Se der tempo, né? Vai dar, pelo que eu tô vendo aqui vai dar. Falar aqui da queda do Marc Marques.
Alô, Alan Rodrigues, acho que o Mark Marques não leva mais nada. Esse ano? Esse ano você tá falando? Mark Marques realmente... Já vou falar sobre isso. Segura aí, não vou comentar no meio aqui. Se você falar de um assunto que já está na pauta, eu não vou comentar para não ficar repetitivo. Daqui a pouco eu falo, bem interessante, sobre o Mark Marques também. Agora eu quero falar o motivo das quedas do Mark Marques. Olha só. Deixa eu colocar uma imagem na tela para você não ficar sem imagem. Pena que a net tá lenta hoje aqui. A net não, o site que eu tô abrindo aqui tá lento. A minha internet é muito boa. Tá aí o Mark Marques, enquanto eu falo dele, você acompanha as imagens, né? O Mark Marques falou, olha só. Lembrando que a atualização vai na ordem, né? Na ordem que eu peguei. Então, por isso, agora eu falo do Mark Marques e mais pra frente eu falo de novo. Agora há pouco falei do Rins, vou falar dele mais pra frente também. Então, fica aí até o final. Vai ter muita coisa legal por aqui. O Alan Rodrigues até se aposentar. Você acha? Olha, eu confio que o Marques ainda vai mostrar serviço. Ainda existe chance dele trocar de equipe. A Ducati ele não vai, mas dificilmente a Ducati não precisa dele, né? Claro que pode acontecer, né? É difícil. Mas tem chances dele ir para outra marca. Ele tá de saco cheio da Honda já, né? Daqui a pouco ele pode pular da barca, né? Bom, abre aspas. Claro que, palavras do Marques, claro que não esperava terminar a corrida assim. Foi muito cedo, mas estava tentando controlar-me bastante durante a corrida. Coloquei o pneu macio traseiro, mas não ataquei no início. Sabia que a minha posição real era sexto, sétimo lugar. E já estava melhor, mas tive um problema no arranque, na largada, né? Perdi muitas posições. Não foi culpa minha. Foi um problema que tive ontem. Logo na primeira volta, tive um grande bloqueio na curva 10. Quase caí e não compreendi, semelhante ao de Portimão. Mas depois tive outro bloqueio nessa curva, nos freios, alarguei e aí foi um erro meu. Era um local sujo, não me inclinei como sempre, mas a pista estava mais suja porque estava fora da trajetória. Perdi a frente, agora no próximo fim de semana teremos outra oportunidade. Fecha aspas, palavras do Marques aos jornalistas. No dia da narração da corrida, eu logo vi que foi isso aí, bem isso aí que ele falou, né? O erro dele, ele abriu demais e deu pra ver a diferença de cor do asfalto ali, ele pegou a parte suja. E por isso que ele caiu, né? Foi um erro, claro. Mas não foi um erro normal dele, aqueles erros quando ele vem, que é o erro quando ele escapa a dianteira, que eu sempre digo que muitas vezes é injusto, porque a aderência você vai e o piloto não tem culpa. Tipo aquela queda do Pecco Bagnaia em Austin, né? Uma queda que culpa dele, quantos por cento é culpa dele? 5%? A imagem aérea mostrou que ele saiu um pouquinho da trajetória correta. Ele passou sempre na mesma trajetória e uma vez ele saiu um pouquinho fora, o vento também era lateral naquele momento. Então, essas duas coisas derrubaram o Pecco Bagnaia em Austin. Agora, como é que você faz para todas as voltas fazer igualzinho, né? Então, nesses casos aí, muitas vezes não é culpa do piloto. E aqui o caso do Marques, sim, ali foi erro dele, mas não foi aqueles erros normais quando escapa da dianteira. E eu sempre digo, não é tanto culpa do piloto, né? Alô, Alan Rodrigues, a molecada tá jogando pesado com ele, estarão rebatendo ele na mesma moeda, jogo duro. É verdade, ele tá ficando velho, né? Ou menos jovem, velho pra categoria esportiva, né? Velho pra categoria esportiva. E aí começa a mudar e a galera começa. Ele, alguns anos atrás, ele sobrava, né? Agora não é mais bem assim. Não é mais o mesmo Marques, né? Realmente complicado para ele. Dando sequência, tá gostando? Não esquece do like, dá uma força aí, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Acesse nosso site também, informatudo.com.br, nosso Pix aí na tela também, 2 chaves. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Nenhum canal aberto fala de MotoGP, nenhum canal no Brasil fala tanto quanto nós falamos, né? Tem alguns que fazem live, fazem vídeo, mas é um por semana e olha lá, né? Falar aqui da KTM, se a KTM não quiser ter a possibilidade de perder Pedro Acosta, olha só o que eu trago aqui para você agora. Quero falar aqui do Pedro Acosta. Vamos a essa informação super interessante que você só vê por aqui. Acosta na MotoGP ano que vem. Hoje eu digo, deixa eu pensar aqui quantos por cento de chance.
70% de chance de Pedro Acosta na MotoGP ano que vem, 30% dele ficar na Moto2 por mais um ano. Já vou explicar por quê. Abre aspas não, daqui a pouco eu abro aspas para ele. Pedro Acosta terá então que apresentar, a KTM terá que apresentar um projeto sólido de vaga na MotoGP para 2024 nas próximas 2 semanas, hein? Olha só quanta coisa legal e interessante vai surgir nas próximas 2 semanas. O prazo final é 30 de junho. Já bota na agenda aí. Final de junho desse mês agora é o prazo. Se atrasar, o empresário do Acosta, o Alberto Valera, poderá se mexer sem precisar pagar nenhuma penalização. O próprio Acosta falou em Mugello, após sua sólida vitória na corrida que não foi muito emocionante, né, como já falei antes, principalmente devido à punição do único que parecia ter condição naquela corrida de brigar com ele pela vitória, o Alonso Lopes, né? Então, infelizmente a corrida da Moto2 foi um pouquinho água de salsicha por causa disso. Se o Alonso não é punido, talvez ele brigasse com a Acosta, mas a direção de prova achou por bem punir. Esse é o comentário, eu fiquei meio na dúvida, confesso, na hora da narração lá, eu não revi o lance depois, né? Comentei, você acha que foi justo a penalidade do Alonso Lopes para cima do Sam Lewis? Deixe seu comentário, você que reviu talvez, o que você achou aí, deixe seu comentário. Aquela punição estragou a emoção da corrida, né? Porque foi o único momento que eu acho que tinha condição, alguma possibilidade de alguém brigar com a Costa. Talvez não desse nada, né? Mas era a única forma naquele momento, né? Bom, voltando aqui ao caso do Acosta, sobre seu futuro, ele disse, abre aspas, meu futuro é continuar com a KTM. E ele também reconheceu que hoje existem muitas opções, tanto para entrar como para ficar. Embora quisesse especificar que repetir um ano a mais na Moto2 é a que menos gosto, mas também pode acontecer. Olha só, o Acosta deixou todas as opções na mesa. Só que essa última aí é mais difícil. Pete Breyer já disse em várias entrevistas que gostaria que a Acosta ficasse mais um ano na Moto2. Apesar de que nunca faria nada contra sua vontade. O contrato dele acaba fim do ano, né? Para 2025 seria mais fácil para a KTM construir a vaga do Acosta, mas e o risco disso? Lembramos bem que a KTM já perdeu um piloto promissor uma vez, por isso, o Jorge Martin, né? E se não derem a vaga à MotoGP em 2024, será que a Ducati, a Aprilia, a Honda ou a Yamaha não mandarão um WhatsApp pro Acosta? O WhatsApp, essa é boa, né? É claro que não é o WhatsApp, mas só para puxar aqui uma brincadeira, né? E fala-se que a KTM tem uma carta na manga. Olha só, uma quinta moto no grid da MotoGP, operada pela equipe KTM Ayo, a atual equipe dele, né? A MotoGP não quer, preferem que uma nova equipe de fábrica venha para a categoria. Mas se a Ducati tem 8 motos, por que a KTM não pode ter 5 motos? Aí ficaria mais fácil, né? Pois não querem mexer em Miller, nem em Binder, nem no Paul Espargaró, que tem contrato de 2 anos, e também não com o Augusto Fernandes, que tem feito um bom trabalho, né? Então não querem tirar nenhum desses 4 para colocar o Acosta no lugar, né? E como não há indício nenhum de que outra marca de motos nova virá, o gerente da Acosta diz o seguinte, olha só, abre aspas, obviamente o mais fácil seria a Dorna aceitar outra equipe, com 2 lugares, seja GasGas, Husqvarna, MV Augusta, o que você quiser. Acho que isso não vai acontecer, mas que aceitem em um determinado momento e dentro de uma estrutura como a equipe do Lúcio Cecchinello, que tem uma moto praticamente do Japão, e a outra é dele, né? Já que a Aki tinha apenas uma MotoGP dentro de sua estrutura, com a qual teríamos 23 motos no grid. Fecha aspas. Legal, imagina, né? Uma moto sozinha lá da KTM Ayo para o Pedro Acosta. E o Jové, né, o empresário do Acosta, diz o seguinte, acho que o próprio Acosta quer assim. Legal, né? Como você pode ver, então, a Acosta até pensa em ficar na Moto2 mais um ano. Essa possibilidade existe. Apesar da relutância nas palavras, né? Do jeito aí que ele deu a resposta, ficou meio nítido que ele não quer muito. E aí, até lá, a galera vai aqui no ouvido dele, né? Mas será que vale a pena para ele ficar mais um ano na Moto2? Afinal, não se é jovem para sempre, né? E nem se deve lealdade a ninguém. Ele não deve lealdade à KTM. Então, se a KTM quiser deixar ele mais um ano na Moto2 só porque não tem vaga agora, porque não quer dar uma vaga para ele agora, será que vale a pena ele esperar, né?
E as equipes certamente não têm amores pelos seus pilotos, eles querem números, né, resultados. Mas enfim, certamente ele está bem assessorado para refletir sobre tudo isso. Deixe seu comentário o que você acha dessa questão. Alan Rodrigues, algo me diz que a Yamaha vai fazer uma proposta para levar ele, o Acosta, né? Pode ser, né? Pode ser. Não só Yamaha, tem várias marcas aí, como eu falei, né? Todas elas, né? Todas elas podem querer levar o Acosta. Próximo assunto que eu separei aqui hoje, Paul Espargaró, meus amigos. Olha só o Paul Espargaró. Enquanto isso, Paul Espargaró está decepcionado, pois os médicos não o deixaram correr também na Alemanha. Próxima etapa, após realizarem nele um novo exame na última terça-feira, ontem, né? Mas é uma boa notícia até, porque se ele já tinha ideia de correr na Alemanha porque ele já tá legal, né? Tá bem. Já, porque a situação dele era grave, né? Quebrou maxilar, quebrou ossos, né? Não me lembro agora se foi da costela ou o que foi lá. Escapou da morte, inclusive, né? Então, uma ótima notícia isso. Ele até foi inscrito para a corrida, olha só, e participaria da coletiva de imprensa. O chefe da equipe GasGas Tech 3, Nicolas Goyon, explicou a situação atual depois de Espargaró, que esperava reaparecer este fim de semana na Alemanha após o grave acidente em Portimão. Abre aspas, ele disse: Paul foi submetido a um exame médico na terça-feira, mas infelizmente não obteve autorização para correr. Está tudo bem com ele, mas os médicos disseram que ele ainda precisa de um pouco de tempo para se recuperar totalmente. A equipe está um pouco triste porque realmente esperávamos que fosse no GP da Alemanha. E sei que é uma grande decepção para ele, porque ele trabalhou muito nos últimos meses para se preparar. Tudo o que podemos fazer é continuar esperando e apoiá-lo enquanto ele vê seu retorno à MotoGP ser adiado novamente. Fecha aspas. Lembrando que fim de semana agora tem a Alemanha e na outra semana tem Assen, né, se eu não me engano. No fim do vídeo, se der tempo aí da live, eu vou falar das próximas etapas. Então, são 3 etapas na sequência. Uma já foi, a Mugello, né? E agora a Alemanha, daí a terceira etapa. Depois tem um longo descanso. Então vamos aproveitar agora, né? Então tá aí atualizações, pois para agora queria correr, mas não vai. Quem sabe na próxima etapa, então, é muito provável que ele esteja apto. Vamos seguindo por aqui. Próximo assunto. Vai comentando aí, vai participando. O objetivo desta live é justamente o seu comentário, a sua interação. Quanto mais interação, mais motivos para fazermos live por aqui, né? Voltar aqui ao Alex Rins, então, que eu falei antes sobre ele, né? O Alex Rins. Enquanto isso, o melhor piloto da Honda na temporada em números no campeonato, é verdade, não é Mark Marques, é Alex Rins, ficará de fora até pelo menos o mês de agosto. Olha só, tem atualização sobre ele, né? A LSR Honda Team confirmou que o piloto catalão vai falhar as próximas 2 jornadas na Alemanha e na Holanda. É assim mesmo, né? Em consequência da grave queda que Rins sofreu durante a Sprint Race do último Grande Prêmio da Itália. O vídeo que eu já mostrei aqui na live, né? Link na descrição. Incidente que não vimos, né, durante a transmissão da corrida, mas claro que nós conseguimos o vídeo que está aqui, como eu falei. Agora, da cama do hospital, Alex Rins fez uma breve atualização sobre seu estado de saúde e explicou como aconteceu aquela que foi sua queda mais grave até a data com a Honda RC 213V. No sábado, na Sprint Race, palavras dele aqui, né? Fui voar na Arrabiata 1, uma curva muito rápida. Quando entrei na brita, comecei a rodar e a verdade é que a tíbia, a fíbula e o tornozelo sofreram muito, quebraram. Agora estou em Madrid, à espera que o inchaço diminua um pouco. Está bastante inchado e ainda não pode ser feita a cirurgia. Estamos no nosso melhor. Muito obrigado por todo o incentivo que vocês me enviaram. Muito obrigado, uma breve recuperação e voltar à pista o mais rápido possível. Fecha aspas no vídeo. Ele mostra o inchaço. Deixa eu colocar o vídeo na tela aqui para você. Esse eu posso colocar, porque esse não tem direito autoral, né? Deixa eu colocar o vídeo aqui para você assistir. Alex Rins, né? Os pilotos da Honda
todos caem com a moto, menos o Nakagami, só que daí ele não cai, mas também não anda, né? Vamos ver se dá para escutar aqui o... Deixa eu colocar o áudio aqui. Vamos ouvir ele falando em espanhol. ¿Estáis? La verdad que yo estoy un poquito mejor ya. Después de la caída que tuve el sábado en la sprint race, salí volando en Arrabiata 1, una curva muy rápida, y cuando entré a la grava empecé a dar vueltas y la verdad que sufrieron mucho la tibia y el peroné y el tobillo se rompieron. Y ahora estamos ya aquí en Madrid esperando a que se desinflame un poco, que está bastante inflado y no podemos superar todavía, pero bueno, estamos a tope. Muchísimas gracias por todos los ánimos que me habéis estado mandando, la verdad que se agradecen muchísimo y nada, a recuperarse pronto y volver a pista lo antes posible. Muchísimas gracias. Tá aí legal, hein? As palavras do Alex Rins pra você ligado aqui na nossa programação. Deixa o like, tá feia a perna dele, hein? Tá feia a perna do Alex. Vamos seguindo com nossa live, trazer mais informação por aqui. A próxima é... Olha só essa aqui, hein? Olha só essa que eu trago. Enquanto isso, a Ducati recomenda que o Marc Marquez seja mais humilde. Olha só, né? Abre aspas. Marc diz que o regulamento permite que ele faça algumas coisas quando se encontra em dificuldade, que eu não vejo bem. Palavras do Tardosi, referindo-se à estratégia do 93 de chupar roda em praticamente todas as sessões de classificação. Temos visto isso muito, né, durante as qualificações. Toda vez ele não tá nem aí, né? Tá chupando roda e ele consegue a qualificação, né, com isso. Esse que é o interessante, né? O chefe da equipe Ducati acredita que o espanhol tem razão, mas acho que... Abre aspas, né? Tem razão, mas acho que um campeão como ele deveria ser mais humilde e ver qual é o seu nível. E ele segue, ó. Não ajuda a Honda ao ser segundo do grid em Mugello, porque essa não era a sua posição para a sua moto, e o que ele faz não agrada os fãs. De fato, largar tão à frente quando sua moto não está à altura das máquinas dos seus rivais obriga Marquez a fazer mais coisas do que a moto lhe permite. Palavras do Tardosi, David Tardosi, né? O que se traduz em quedas desnecessárias que só prejudicam a sua equipe Honda e o próprio piloto. Com relação aos fãs não gostarem disso, o que você acha, hein? O que você acha dessa questão, né? Da questão dos fãs. Nós aqui no canal temos nossa opinião formada sobre isso, né? Depende do fã. Aquele fã que não gosta do Marquez, com certeza é contra isso que ele faz, né? Mas é aquele que gosta do espanhol e vê o Marc, mesmo sem a moto competitiva, largando na frente. Será que está achando legal? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, se tiver ao vivo no chat, senão deixa depois nos comentários quando a estreia for ao ar. O Tardosi ainda questionou o que Marc Marquez ganha com isso sobre passar o limite e cair. É melhor ele pensar diferente, disse o Tardosi, chefe da Ducati. Comenta aí. Então tem essa questão, né? Ele faz algo que claramente a sua moto não permite, que é estar lá na frente. E nas corridas ele tem caído muito mais do que chegado ao fim. O Tardosi questiona aqui, então, até que ponto isso aí realmente vale a pena. Será que está sendo bom para a Honda? Será que o fã da Honda, do Marquez, está gostando? Deixe seu comentário. Você quer ver ele chupando roda ou não quer? Eu confesso que eu quero, porque prefiro ver ele lutando lá na frente do que lá atrás. Claro que é perigoso, né? Enfim. Mas o regulamento não proíbe, né? Não tem nada no regulamento que proíba ele fazer isso. Então, é só crítica das equipes, mas não é proibido. E também aqui, ver Marc Marquez chupar roda todo fim de semana é algo que começa a incomodar. Então, não só os pilotos que lhe servem de referência em cada sessão de qualificação. Fábricas como a Ducati não estão então felizes, como você ouviu aí o Tardosi, né? Não estão felizes com o espanhol, pegando carona para conseguir se classificar. E desta vez foi o Tardosi, né, que, dirigente da Ducati Lenovo, que levantou a voz. Nada de normal, certo? Isso veio do fato de Bagnaia ter ficado visivelmente zangado com o espanhol, quando o viu sair do pit lane na sua frente e certamente já imaginou o que aconteceria na sequência.
enquanto o Pecco evitou de falar depois sobre isso, o Mark falou, né? Isso aí quem não pegou foi na qualificação para o GP da Itália, né? Para a corrida sprint também. O Marques vinha saindo do box para abrir o seu aquecimento para a primeira volta e o Pecco vinha em volta rápida. Só que o Marques não atrapalhou o Pecco ali, né? Para mim o Pecco não falou sobre isso, mas para mim o Pecco, só de ver o Marques saindo naquela hora, ele já pensou, tá saindo para chupar a roda atrás de mim, né? E o Marques negou isso, olha só o que disse o Marques, abre aspas. Desta vez foi por acaso que encontrei o Pecco, porque saí do box à procura do Bezek e não sabia onde ele estava. O Pecco, eu não estava onde o Pecco, eu não sabia onde o Pecco estava. O destino fez nos encontrarmos e aproveitei, logicamente. Tenho que aproveitar o vácuo, tenho que aproveitar aqueles décimos que me dão um tempo extra nas retas, porque depois nas curvas, o limite. Não tem mais. Não entendi a raiva, porque não o impedi. Na verdade, na minha intenção na curva 1 era me afastar, porque ele vinha em uma volta rápida e assim poderia continuar atrás dele, mas ele resolveu ficar bravo. E com certeza, se ele tivesse jogado aquela volta, eu não teria seguido ele, porque estava saindo do box. Mas a raiva dele me ajudou a pegar o turbilhão e estar na primeira linha, na segunda posição, né? Já vai escrever nos comentários, então, quero saber a sua opinião sobre isso. O Tardosi não gostou, e é normal, né? Normalíssimo. Quem tá sob risco é óbvio que não vai gostar. O Marques está lá brigando sem precisar estar lá, então claro que eles vão criticar, né? Então tem isso também, criticar só porque é o outro, né? Só porque tem medo também, né? Aqui, ó, né? Mas tem o outro lado, né? Que o Tardosi tem um pouco de razão, né? O Marques está fazendo algo que a sua moto não lhe permite, né? E aí é perigoso para ele e para os demais. Será que para a Honda isso é bom? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Mark Marques joga sujo, sempre na polêmica, diz o Alan Rodrigues, né? Pois é, eu tenho opinião formada também, né? Quem tem os fãs do Marques e tem quem não gosta do Marques, e não necessariamente é um hater, né? Você não é obrigado a gostar do Marques, e aí você pode criticar, né? Eu não acho que nenhum e nem outro está errado, né? Não está errado quem critica o jeito dele, mas também não acho que ele esteja completamente errado. Eu sempre digo, a regra não proíbe, então se ela não proíbe, ele pode fazer. E eu acho que deve seguir fazendo. A Dorna é que precisa começar a mudar essa regra, né? Não em andamento agora, mudar no fim do campeonato. E proibir essa questão. Olha o que fizeram com o Diogo Moreira no treino. Eu até agora não sei em que momento puniram ele. Porque não deram essa letra sobre isso. E olha a punição que deram, né? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Na MotoGP com o Marques não fazem. Na Moto3 é mais fácil, né? Lá eles fizeram. Vamos à última atualização que temos aqui hoje nessa nossa live. Vamos ver o que temos aqui sobre a terceira atualização. Lembrando, você que caiu agora aqui na live, eu sempre crio um link sobre o GP em andamento. No caso, eu faço aqui os pré-GPs, né? Vou atualizando com as informações, no caso, para o GP aqui da Alemanha, lá em Sachsenring. Vou falar aqui do John Mir, que vai falhar o GP da Alemanha. Olha só a informação que eu tenho. Mir de novo fora, meus amigos. É verdade, é verdade. Ao voltar para casa, Mir passou por uma ressonância magnética no Centro de Metege Diagnóstica de la Doutora Cuesta em Andorra. Perdoe pelo meu espanhol fraco aí, né? Ele revelou uma conclusão significativa, uma contusão significativa na mão direita, um líquido sinovial e inflamação limitando a força e a mobilidade da mão direita. Levando em consideração os resultados da ressonância magnética, o Mir não participará do GP da Alemanha. Ele viajará a Palma para visitar seu traumatologista de confiança, o Dr. Juan Gracias, para avaliar o melhor tratamento e plano de recuperação para a lesão da mão direita, a fim de retornar o mais rápido possível. Ele não será substituído no GP da Alemanha, então tá aí mais uma baixa, que é isso aí que você está vendo na tela, o Joan Mir. Quero trazer aqui o resumão da Moto2 também para você. Vamos lá, falar um pouquinho da Moto2.
o nosso resumão. A Moto 1, né? A MotoGP deu Pecco Bagnaia, né? Vamos falar um pouquinho aqui da Moto 2. Deixa eu achar aqui. Aqui a nossa live, né? Da Moto 3. Deixa eu colocar aqui já o resultado na tela. Você pode assistir a live a hora que você quiser. No finalzinho tem aqui o resultado. Denis Onchu confirmou o favoritismo. Opa, perdão, isso aqui é o qualificatório. Não vou fazer live do qualificatório. Quero falar aqui da corrida. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aqui, resultado da Moto 3, meus amigos. Tá aqui o live, tá aqui a nossa live. Tá aí na tela. Que corrida, como sempre, né? 5 pilotos brigando pela vitória. No fim, parecia que iria acontecer a primeira vitória do Denis Onchu, pois ele assumiu a ponta na última volta, porém foi ultrapassado por Daniel Holgado na reta principal, tendo que se contentar então com o P2. Ayumu Sasaki fecha o pódio. Diogo Moreira, que foi punido junto com vários outros pilotos, fez uma excelente prova de recuperação, acabando em P7. Aí eu pergunto, quem será que o Diogo matou? Quem que o Diogo Moreira matou? Porque tomar a volta longa e ainda largar nas últimas posições, eu acho que foi muito exagerado, né? A penalidade que impuseram ao Diogo Moreira. Dando sequência, resumão aqui da Moto 2, para você que tá ligado. Resumão aqui da Moto 2. Sempre depois das lives, das corridas, eu faço um resumão aqui, né? Você pode acompanhar tudo aqui no site, no mesmo link. Tudo aqui no mesmo link para você. Na Moto 2, Pedro Acosta, deixa eu colocar o resultado aqui para você na tela. Resultado aqui na tela. Pedro Acosta se redime da última prova e vence com tranquilidade. O único que poderia ameaçar a sua vitória foi Alonso Lopes, porém a direção de prova o puniu com volta longa quando ele estava em P2, devido a ter, segundo a avaliação da direção de prova, derrubado Sam Lowes no início da corrida, como eu já falei anteriormente, né? Vai comentando aí se você achou correta essa penalidade ao Sam Lowe, ao piloto Alonso Lopes. Mesmo assim chegou em sexto, ele conseguiu errar a volta longa, inclusive, né? Foi fantástico. Comente aí então se você achou justa a punição do Alonso Lopes. Para a corrida foi ruim porque era o único que tinha condição de brigar com a Costa. Aí sem o Lopes ali brigando, foi uma água de salsicha realmente, uma corrida meio sem graça. Muitas têm sido boas, né? Mas essa aqui foi sem graça. O segundo colocado, Tony Arbolino, não teve forças para chegar, pois não conseguiu deixar sua moto rápida nesse fim de semana. Mas mesmo assim, segue líder no campeonato, à frente do próprio Acosta. A disputa está bonita entre ambos, que poderão estar na MotoGP em 2023. O P3 foi o Jake Dixon. Tá aí resultados, então, da Moto 2. Moto E. Também trazer aqui o resultado da Moto E. Pegar aqui os resultados da Moto E para você que está ligado na nossa informação aqui no canal. Deixa eu contar, tem tanta informação aqui que eu me perco às vezes. Moto E. Deixa eu pesquisar aqui que é mais fácil, né? Aqui, Moto E na corrida 1, Eric Granado larga mal, o que acabou prejudicando a luta dele pelo pódio. Deixa eu colocar aqui o resultado na tela. Mas lembrando, né, ele vem de uma lesão quando ele caiu lá no Mundial Superbike e é o primeiro contato dele com a moto. Vitória foi do Andrea Mantovani com o Matteo Ferrari em segundo e o Mattia Casadei na terceira posição. Tá aí a Moto E na tela. Seguindo, vamos com o resultado da corrida 2 da Moto E, que é aqui depois da sprint, né? Aqui. Veio a chuva. Deixa eu colocar aqui o resultado na tela para você. Resultado da Moto E. Opa, era para estar aqui. Cadê você? Resultado. Acho que eu esqueci de colocar, né? Nosso estagiário não trabalhou nesse dia.
Veio a chuva que Deus mandou, chuva forte, e veio para decretar a vitória do Eric Granado na corrida 2. Que corridaça, né? Ele foi inteligente, atacou na hora certa e venceu, levando para casa 25 pontos e entrando na briga pelo campeonato. Tá aí o resumão da Moto E. E o sábado ficou sensacional com 3 corridas, né? Haja coração e haja garganta para gritar, no nosso caso aqui também narrar as corridas, né? A segunda rodada não poderia ter sido melhor para o Campeonato Mundial de Moto E 2023. Deixa eu colocar a foto aqui na tela. A foto da Moto E aí na tela. Olha só que legal, né? A foto essa reflete bem, né? O Eric Granado chegando e os 3 primeiros ali na frente. A segunda rodada da Moto E não poderia ter sido melhor para o Campeonato Mundial 2023, com mais 2 vencedores diferentes. Um tempo seco espetacular e um confronto acirrado no molhado. E como a série elétrica quebrando a barreira dos 280 km por hora. Ela está mais rápida já que a Moto 3, né? Está tudo fechado no caminho para a terceira rodada com Jorge Torres, da equipe Open Bank Aspar Team, agora apenas 2 pontos à frente do Matteo Ferrari, da Felo Gressini Moto E, e o Hector Garzo, da Dinavolt Intact GP Moto I, a apenas 4 do topo. E o Granado vem atacando, né? Vem atrás dessa galera aí para buscar o resultado. Olha que foto legal aí, né? A foto legal, o Eric chegando lá atrás. Pera aí, não é o Eric não. Ah, você não tá vendo aí a imagem, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui a imagem, colocar mais para cima, aí você vai ver a imagem aqui. Aí agora sim, é. O Eric chegando, enquanto que os 3 aí na frente. Essa imagem reflete bem o que é a Moto E neste ano de 2023. Tô com meu tempo esgotado aqui já, vou encerrar trazendo também nosso resumão da... Inclusive tem um vídeo, eu não tenho tempo de pegar aqui agora, mas pesquise na atualização da corrida Mugello, que tá aqui no site também, é só pesquisar lá. Tem um vídeo da chegada do Eric Granado no parque fechado e parece que ele fala lá que porcaria de moto, né? Deu a entender isso no finzinho do vídeo, escute bem com atenção, você vai ver, parece que ele fala pra alguém ali que porcaria de moto, não deve ter gostado da Moto E nova, hein? Me parece que é o que ele fala. Salve, salve, brother, tamo junto, MotoGP, alô, Dick Ramos, valeu, hein? Quem perder a live hoje, eu nem divulguei essa live, só larguei no ar aí. Amanhã, após o meio-dia, eu vou estrear ela também, daí você, quem não viu pode rever. Vamos então com o resultado aqui da corrida sprint. Cadê a corrida sprint? Deixa eu localizar ela. Tá aqui a corrida sprint. Vamos pegar aqui o resultado. Todas as lives estão aqui no site também. Quem perdeu pode rever a hora que quiser, né? Nós narramos todas as corridas. Também esqueci de colocar o resultado, não faz mal. Corrida emocionante como sempre, Pecco pega a ponta e vence, mas Bezzecchi briga até o fim e chega em segundo. E depois na sequência não seria fácil para Bagnaia, pois ele está contundido, né? O Jorge Martin chegou em P3. Não seria fácil, mas foi fácil, né? Acabou vencendo também a corrida principal. Deixa eu pegar aqui a corrida principal. Tá aqui. Vitória dominante do Pecco Bagnaia, que pegou P1 no começo e não largou mais. Jorge Martin até tentou, ficou próximo por boa parte da corrida, mas faltou pneu na volta final, nas voltas finais. Ele disse que a 15 voltas do fim já tinha sentido o pneu fraco, já não conseguia mais, né? Ele que foi de médios atrás, enquanto o Pecco foi com duros. E a P3 ficou com o Zarco, que conquistou o seu pódio número 18 e nenhuma vitória na carreira dele na MotoGP, né? Incrível. Marc Marques caiu e abandonou quando disputava a posição, assim como o seu irmão Alex. Então tá aí os resumões. Sempre depois da live eu faço o resumo e coloco também tudo no mesmo link. O pré-corrida e o pós-corrida, tudo aqui no mesmo link. No caso da Alemanha, é esse link que está aqui na descrição. Navegue no site para não perder nada, né?
E eu vou fechar entrando aqui no site, trazendo... tem aqui as informações da corrida de fim de semana, né? Etapa alemã, 5.250 metros, 14 metros de largura da pista, 6 curvas para a esquerda, 9 para a direita. A pista que o Marc Marquez é apaixonado, né? Então, olho nele. 1.141. Não, perdão, aqui tá errado. Não é Mugello, não. Não é Alemanha, não. Eu tô na corrida errada aqui. Eu vi que não tem uma reta tão longa assim, né? Agora sim, tá aqui, ó. Tá aqui a pista correta. Essa era Mugello que eu falei, né? Alemanha, então, 3.670 metros, 12 metros de largura da pista, um pouco mais estreita, 10 curvas para a esquerda e 3 para a direita, ao lado esquerdo, que é o forte do Marc Marquez, né? E o retão, que é pequenininho ali, tem 700 metros. Alemanha. E eu vou encerrar trazendo a classificação do campeonato para fechar aqui a nossa live. Se você comentar mais alguma coisa, eu falo ainda antes de fechar a live. Aqui na página inicial do site, você pega a classificação do campeonato, bem fácil de ver. Clica aqui e aí você tem aqui Bagnaia liderando, 131 pontos, com o Bezzecchi em segundo, 110, Martin em terceiro, 107, e o Binder é o quarto, 92. Na Moto 2, Tony Arbolino é líder, 119. A corrida não foi legal da Itália, mas o campeonato tá pegado, hein? Olha só, o Acosta ganhou a corrida e tá em segundo no campeonato, 99 pontos. O bicho vai pegar as próximas, hein? Vale a pena assistir. Alonso Lopes, terceiro, 71. Piloto promissor, Alonso Lopes, né? Deu umas rateadas aí na última prova, mas faz parte. Na Moto 3, puniram excessivamente o Diogo Moreira. Ele é o quarto no campeonato, 64. Terceiro é o Ortolá, com 68. Segundo é Jean Maziat, 74. E o Daniel Rolgado, líder, 109. Abriu uma boa vantagem agora o Daniel Rolgado. Mas o Diogo Moreira está melhor do que ano passado. Mostra o quão promissor ele é, né? A MotoGP sempre foca a imagem nele. Certamente ele vai para a Moto 2 no ano que vem, hein? Acredito que essa equipe dele, a MT Helmets MSI, que vai fornecer a moto. Na Moto E, Jorge Torres, 63 pontos, Matteo Ferrari, 61, Héctor Garzó, 59, Krumpmacher, 45, o Granado é o sétimo com 35 pontos, apenas uma etapa realizada. Então era isso que eu tinha sobre a MotoGP. Também aqui a moto, o Mundial Superbike. Também farei uma live aqui no canal, se possível, com o Mundial Superbike durante a semana. Ou assim que eu tiver atualizações, né? A ideia é fazer nesse mesmo sentido aqui, mesmo formato. Live com as atualizações, depois as corridas normalmente, né? Aqui o Álvaro Bautista tá passeando. Se o Bautista conseguir vencer a Mundial Superbike com antecedência, é muito possível que ele faça um wildcard na MotoGP. Seria legal, né? 298 pontos, o Toprak tem 212 e o Locatelli tem 150. Quem tá na expectativa de ver o Toprak na BMW? Eu estou, hein? Com toda a certeza. Então era isso. Era para ser uma live rápida no fim. Foi longa a nossa live. Dick Ramos, não acho que o Marc Marquez joga sujo, mas acho que ele é egoísta, agressivo em excesso, meio inconsequente e nessa de retornar ao pelotão da frente coloca alguns em risco. É isso aí que o Tardosi falou e nós falamos aqui durante a live, né? Tá bom, amigos? Por hoje é isso então. Essa foi a live que eu tinha separado com as informações de hoje. Aguardo vocês na próxima live que eu vou trazer a qualquer momento aqui no canal, tá bom? Obrigado pela audiência. Coloca a proteção sempre se for acelerar, mas acelera mundo. A emoção do esporte é que nos move. Valeu, um abraço e até mais.